Emerson, qual é o melhor país para viver e empreender? Brasil ou Estados Unidos? Eu posso te contar um pouquinho da minha experiência e da minha jornada, mas ao final quem vai decidir é você. Se você não me conhece, meu nome é Emerson e eu sou contador e proprietário de um escritório de contabilidade chamado-se iConnect Solutions aqui em Orlando. Eu tenho experiência e credenciais como contador para operar nos Estados Unidos e no Brasil. E neste vídeo eu conto para você 3 pontos que eu entendo que são interessantes sobre este assunto. E o ponto 1 é: o que acontece com o dinheiro após o pagamento dos impostos aqui nos Estados Unidos? E eu vou falar para você um pouquinho da minha percepção, o Emerson pessoa física, tá? Então eu vejo, vou pegar os Estados Unidos primeiro, tá? Que aqui nós pagamos o imposto de renda, como por exemplo, um dos tipos de tributo que temos, e você consegue identificar a aplicabilidade daquele dinheiro. Então, por exemplo, pagamos uma guia de imposto de renda. Eu pago imposto de renda todos os anos nos Estados Unidos. Eu consigo ver o retorno dessa aplicação. Então, por exemplo, eu consigo perceber que o dinheiro foi para a manutenção das estradas, ele foi para a segurança pública, ele foi para as escolas. Então eu consigo de fato, com a minha porção de contribuição para o país, entender que aquele recurso foi aplicado para a população. Inclusive, eu fiz um vídeo com o Alexandre Bassi, que é especialista em plano de saúde nos Estados Unidos, que eu falei um pouquinho de tax credit, créditos fiscais que você pode ser elegível nos Estados Unidos, que é concedido pelo governo e que te ajuda de fato na manutenção familiar. Você consegue ter um plano mais acessível através de utilizar créditos que o governo te proporciona. Ponto número 2, a complexibilidade do sistema tributário entre os dois países. Como contador, eu posso te afirmar, e isso também é público, né? Vocês têm acesso, o Brasil tem um dos sistemas tributários mais eficientes do mundo, porém um dos mais complexos. No Brasil, nós temos uma sopa de letrinhas. É uma palavra que eu sempre uso nos vídeos, né? Mas nós temos uma gama de tributos muito grandes. Tais como, nós temos PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, IPI, entre outros. Já por aqui, nos Estados Unidos, nós temos menos tributos, eu vou citar 2 para vocês: imposto de renda e sales tax, que é o imposto sobre as vendas. Como estamos comparando os dois países, no Brasil a gente tem vários impostos, aqui nós temos menos. Porém, os impostos aqui nos Estados Unidos, eu entendo que eles são mais rigorosos, mais brutos, as declarações acessórias são menores, são menos volumosas, são muito mais intensas. Por exemplo, se você não cumpre um prazo fiscal, por exemplo, você pode ir preso. E ainda falando um pouco sobre intensidade, eu percebo que aqui o papel do contador, ele tem outras responsabilidades que vão um pouco além da contabilidade em si, porque é um país regido pela boa-fé. Então a palavra do contador ou a assinatura do contador tem um valor imenso no país. Como por exemplo, os bancos me ligam para fazer perguntas sobre um determinado cliente. O que eu falar, eles vão de fato acatar e seguir para o próximo processo. E um outro exemplo que inclusive está acontecendo no dia a dia da iConnect é: a gente está passando por uma auditoria com o cliente. E nós recebemos esses dias uma carta do auditor dizendo o seguinte: entendemos que a empresa opera de forma correta, que todos os seus registros estão em conformidade e que a boa-fé em toda a sua operação foi aplicada. Então, como os Estados Unidos ainda acredita na boa-fé das pessoas e dos profissionais, com a minha área de contabilidade não é diferente. E o terceiro ponto, infelizmente, talvez seja como os contadores são vistos muitas das vezes no Brasil, como aquele contador que entrega guias, pelo volume de obrigações acessórias que o país nos impõe. E eu sinto que aqui nos Estados Unidos, por termos um volume de obrigações acessórias menores, menos tributos, nós conseguimos. E aí, claro, né, agora eu vou legislar em causa própria, eu vou falar da iConnect e vou vender minha empresa para você. E aí nós conseguimos fazer uma gestão muito melhor, não só da apuração do tributo, mas de fato acompanhar a sua empresa do início do processo até a geração do tributo. E aí por isso eu trago um pouquinho para você sobre o bookkeeping, que é o acompanhamento mensal aqui nos Estados Unidos. Com este acompanhamento, a gente consegue medir, consegue mensurar e te trazer oportunidades dentro da sua operação. E só conseguimos mensurar aquilo que medimos. E como eu disse no início do vídeo, você que terá que decidir qual é o melhor lugar para investir
ou para viver. Se a sua decisão é vir para os Estados Unidos, a iConnect está aqui de portas abertas para te receber e te acompanhar em toda a sua jornada contábil e fiscal aqui na terrinha do Tio Sam. Este é o nosso telefone, eu e minha equipe estamos aqui à disposição para atender você e nos vemos no próximo vídeo.